Hello, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês, né? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, tá certo? Na página 42. Então, peguem aí os livros didáticos de vocês e abram aí na página 42. Então, no capítulo 4, que diz Time well spent, que quer dizer tempo bem gasto, certo? E aí, abaixo do título do capítulo, certo, tem uma frase que diz assim: a vida é muito curta para perder tempo. E aí, né, fica a reflexão para vocês, né? Com o que é que vocês estão gastando o tempo de vocês? Com coisas que valem a pena, com coisas que não valem a pena. E aí, façam essa reflexão, tá certo? E aí, o início do capítulo, né, ele vem trazer justamente isso. Tem um texto aqui que fala sobre um ano sem TV, né? E olha que decisão. E aí vai falar, né, essa mulher, ela vai falar como foi a experiência dela um ano sem TV, né? Ela vai falar o que levou ela a tomar essa decisão. E aí tem algumas questões, né, de interpretação, certo? E aí também tem um vocabulário aqui ao lado, na página 43, hobbies, certo? Algumas atividades, né? Alguns hobbies em inglês, tá certo? Para vocês lerem e conhecerem. E hoje, né, nós vamos também ver sobre verbos mais o gerúndio ou infinitivo, certo? Teve uma aula que nós falamos, né, um pouquinho sobre gerúndio e infinitivo, né? Nós vimos que tem o mesmo sentido. E aí hoje nós vamos ver como usar eles em frases com verbos, tá certo? O tema, né, do assunto de hoje, verbos mais gerúndios ou infinitivos. E aí, né, primeiramente eu trouxe a definição do que é o gerúndio, para vocês relembrarem, e onde nós usamos o gerúndio. É onde devemos usar, tá certo? O gerúndio é uma forma verbal caracterizada pela terminação ing. Essa forma verbal, ela deve ser usada sempre após preposições, tá certo? Por exemplo, of é uma preposição. Então, sempre após preposições, nós usamos o gerúndio. Também usamos após os verbos come, go, admit, avoid, appreciate, consider, continue, delay, detest, then, enjoy, escape, finish, imagine, keep, miss, practice, resist, suggest, stop, try, understand, certo? Então, após esses verbos, nós também usamos o gerúndio, certo? Então, assim, nós precisamos ter um pouco mais de atenção nas frases, né? Para saber quando fazer o uso. E também nós usamos após as expressões can e usamos também, né, após as expressões can e its word. O verbo can, ele é um verbo modal, tá certo? Nós vamos ver mais à frente o que ele significa. Mas apareceu essas expressões aqui, então eu uso o gerúndio também, tá certo? E agora nós vamos ver a definição de infinitivo. Então, o infinitivo é a forma original do verbo, tá certo? Que pode aparecer com ou sem a partícula to. E deve-se utilizar o infinitivo sem o to após verbos modais, após verbos auxiliares do e will, e após as conjugações but e except, certo? Então, o infinitivo eu uso apenas nestas três situações, certo? E aí, nós também temos o infinitivo com to, que também podemos usar após os verbos tell, invite, teach, want, invite. De novo, vou repetir sem querer, tá certo, gente? Remedy, wish e desire. E também após adjetivos e após as palavras
Ó, usamos também após adjetivos e após as palavras to, no, the first, the last, the only. Então, apareceu esses verbos aí e esses adjetivos, eu posso usar o infinitivo com o to, tá certo? E aí, ó, no entanto, né, existem alguns verbos que são eles see, notice, feel, hear e observe, que podem ser seguidos tanto pelo infinitivo quanto pelo gerúndio. E há também alguns verbos como advise, destroy, neglect, dislike, begin, forget, remember, hate, start, attempt, continue, love, stop, try, allow e prefer, que podem ser seguidos de gerúndio ou infinitivo com o to, tá certo, gente? Então tem essas exceções também. E aqui tá as referências. Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá certo? Em relação à atividade. Se não ficou claro para vocês, vocês podem me falar que a gente dá uma revisada no assunto.